Eu vou falar com o Lincoln, que chega para ser o novo jogador do Palmeiras, uma das novas contratações de muita esperança para o Palmeiras, porque foi super avalizado pelo Muricy Ramalho, a quem ele chamou de o melhor treinador do Brasil. E antes dele falar da seleção, ele só vai falar dessa história desse carinho especial, né, de um jogador importante, jogou 9 anos na Europa, em grandes clubes, pelo Muricy Ramalho. Você conhecia o trabalho dele já? Conhecia, como eu falei, não sou... Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês, um grande abraço pro Neto aí. Pode reclamar para a Renata também, o que ela falou outro dia. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um comentário para a Renata, onde se foi falado, me disseram que ela falou que o Palmeiras estava contratando jogador final de carreira. Queria dizer, Renata, que primeiramente eu respeito e vou respeitar sempre a sua opinião, só que eu queria saber o critério que você usa em relação a jogador final de carreira. Não, em primeiro lugar, eu não falei que você é um jogador em final de carreira, eu falei que você era um jogador experiente que tinha ficado jogando fora muito tempo e que agora está voltando para o Brasil. Se você não viu e te informaram dessa maneira, te informaram de uma forma errada. O que eu falei foi isso, e você tem uma experiência internacional sim, porque você está há muito tempo antes no futebol alemão e agora no futebol turco também. Foi isso que eu falei. E as coisas que eu falo aqui, Lincoln, você vem aqui no programa, está convidado também, eu falo na frente das pessoas, eu não faço um comentário num dia, como muita gente, como muitos comentaristas, e mudam de opinião assim ao Léo no outro dia. Eu tenho uma coerência no meu trabalho e foi isso que eu falei apenas. Então a gente vai ter que rever isso aí, porque me falaram, mas de qualquer forma eu deixo claro para você que respeito a sua opinião, mas se você tiver falado, mostra que você não acompanha a minha carreira, porque por onde eu passei... O que eu falei, eu estou dizendo para você agora, e a minha palavra basta, porque eu estou no vídeo todo dia, ao vivo, falo com as pessoas, são 7 anos ininterruptamente, e é só isso. E eu não mudo minhas opiniões em nada, a não ser que eu me convença que a minha opinião estava equivocada. Aí sim eu falo. Mas o que eu falei foi isso. Se tem alguma mentira em você estar há tanto tempo assim na Europa e estar atuando fora, você saiu do Atlético Mineiro e foi para o futebol do exterior, e está voltando agora. Foi só isso que eu falei. Com certeza. Então, só completando que se você falou, aí você demonstrou que não conhece a minha carreira, porque por onde eu passei eu fui ídolo e a opção de estar esse tempo sem jogando foi toda minha. Então, eu só queria passar isso, mas independente, deixando claro que não é um problema com você, é só o que eu respeitei, o que eu falei. Não existe problema, né? Eu acho que você está insistindo num assunto que está morto, que não existiu. Exatamente, até porque eu estou chegando agora, né? E é bom que todos me conheçam. Lincoln, e eu como te conheço desde as categorias de base do Atlético Mineiro, que quando eu joguei no Atlético Mineiro e você era juvenil ou juniores, né, você sempre demonstrou uma categoria enorme como meia esquerda, no Schalke 04 você é ídolo, no Galatasaray, você é um jogador de muita personalidade e que o Palmeiras precisa de um jogador de criação como você. Eu desejo para você toda a sorte do mundo, que você possa realmente jogar esse futebol aí que eu tenho certeza que você vai levar o Palmeiras aí aos títulos que o Palmeiras tanto precisa. Ok, Neto, agradeço, muito obrigado, pode ter certeza que essa escolha, essa opção pelo Palmeiras, eu tinha 5 possibilidades aí de transferência, inclusive clubes do Brasil, mas eu escolhi o Palmeiras, a diretoria, agradeço a diretoria pela confiança, pelo esforço que fizeram e sabem também o esforço que eu fiz participando de negociações, então eu tenho certeza que eu vou dar muito certo, vou brigar muito aqui para ajudar o Palmeiras a conquistar os títulos aí. Doutor Osmar. Bom, Lincoln, boa tarde. Eu não sou advogado da Renata, nem advogado de ninguém. Eu sou médico, não tenho aptidões jurídicas. Mas eu sou uma pessoa que, modéstia à parte, presta muita atenção no que fala e principalmente no que ouve. A Renata falou que você era um jogador rodado. Como é? Jogou na Europa, em 2 clubes importantes, jogou aqui no Brasil. Rodado não significa fim de carreira. Então vou te dar um conselho, que eu sou mais velho que você. Como você vai ter novos amigos agora, veja bem esse amigo que te falou isso. Se ele for amigo antigo, ele entendeu mal. Se ele for amigo novo, você risca ele. Eu vou discordar de uma coisa do senhor. Jogador rodado é aquele que joga em 15, 20 clubes. Não. O Lincoln, ele tem história no Schalke 04, ele tem história no Galatasaray. E como a Renata disse, dos comentaristas que falam, por exemplo, eu não me incluo nesse aspecto que a Renata falou, até porque o que eu falo eu também garanto. E o Lincoln é um jogador extraordinário. Eu também acho. Quando eu falo rodado, no boteco,
O jogador rodado é aquele que jogou em 10 clubes. Mas ele não jogou, doutor. Mas eu sei, mas então... Eu tô ele não é rodado. Não, ele é rodado no sentido de já estar com 31 anos, ele tem 13... Mas 31 anos é muito novo. Mas eu não estou falando que não é. Ah, tá. Ele tem 13 anos de bola, que ele rodou só a bola. Uma coisinha assim, ó, eu só acho que isso aí não é motivo para discutir. Não, ninguém está discutindo, nós estamos conversando. Ele chegou aqui, ele disse, falaram para ele uma coisa, eu acho importante a pessoa ter que esclarecer. Tá, mas nós estamos... E se nós tivéssemos só que nós estamos conversando até para que isso... Exatamente isso. Agora, o Lincoln, eu penso o seguinte, o Lincoln é um jogador... Deixa eu falar uma coisa para você. Claro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Lincoln falou isso pra mim, eu disse pra ele o seguinte, porque eu vou acabar com essa conversa tá chata. É o seguinte, tá a Renata nada, não Ceará, falou. Aqui são opiniões. A Renata não falou. Não tá chata. A Renata não falou. Eu disse pra ele agora há pouco. A Renata não falou. Eu assisti o programa, eu ouvi o programa. A Renata não falou, ponto. Ele quis dizer porque ele queria dizer, mas a Renata não falou, ponto. Ele já sabe, morreu o assunto, que o Lincoln vai falar só um minuto da seleção, que ele tem que dar entrevista pra TV Globo. Lincoln. Eu só cumprimentar o doutor Osmar. Boa tarde, doutor Osmar. E como eu falei, se ela falou que não falou, está encerrado esse assunto, falou, ponto, entendeu? Pode ficar tranquilo. E, só que é o que o Neto falou, né? A gente depende muito da interpretação das pessoas. E jogador rodado, não combina muito comigo, né? Porque eu tenho 13 anos de profissional, 9 de Europa, mas joguei somente em 3 clubes onde fui ídolo, entendeu? Então, por isso a gente sente um pouco e quer deixar as coisas claras, só isso. Ô Lincoln, Ulisses, eu tenho uma pergunta para você. A maior dificuldade do time do Palmeiras é o centroavante, é o cara para fazer gol. Como é que você acha que você pode encaixar e ajudar o Palmeiras nesse momento, nessa carência também de títulos que o Palmeiras tem, Lincoln? Não, eu não sou o cara para fazer gols, tanto que contrataram camisa 10, não contrataram centroavante, mas você pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo, vou buscar sempre estar deixando os jogadores de ataque em condições para marcar esse gol. E principalmente olha, o Lincoln está saindo exatamente agora e daqui um pouquinho ele volta no programa do Datena. Daqui um pouquinho o Lincoln volta e vai dar uma entrevistinha aqui, já volta já. A gente volta já, Renata, com o Lincoln. Obrigada, Ceará. Daqui a pouquinho mais informações do Palmeiras. Agora, o Lincoln para você, chega para ser titular? Então, ele é um camisa 10, né? O Palmeiras tem o Cleiton, que não dá para substituir, que é muito bom jogador. Tem o Diego também nesse meio de campo. De repente, se acha uma função até para o Diego um pouco mais à frente e encaixa o Lincoln junto com o Cleiton. Pode acontecer isso no time do Palmeiras. Agora, o problema do Palmeiras, é essa bola que não entra, velho. Entrou 3 vezes contra o Bragantino aí, acho que o Lene é uma esperança, mas não tem aquele centroavante, aquele cara de presença diária. O Robert está deixando muito a desejar. Não sei se é um momento, mas está deixando muito a desejar. E o que o Ulisses fala é oportuno, porque a gente vai falar de um atacante depois do intervalo. Aliás, não é o Palmeiras que está confirmando a contratação de um atacante, é o São Paulo que diz que quer um atacante a mais. Já